Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos comentar a respeito de Transformers Re-Activate, aquele novo jogo de Transformers AAA que foi divulgado durante o The Game Awards ainda esse ano, ainda nesse mês, e assim, foi algo sensacional. É um jogo que eu tenho comentado aqui no canal já tem algum tempo, então assim, realmente é um conteúdo muito interessante pra mim. Eu sempre fui muito ligado ao universo dos jogos de Transformers. Pra quem não sabe, eu conheci essa franquia de certo modo com Transformers The Game, quero dizer, é claro, eu já sabia da existência do filme, no caso Transformers 3 O Lado Oculto da Lua, mas foi Transformers The Game que me trouxe para essa franquia. Então, querendo ou não, os jogos de Transformers têm um cantinho muito especial no meu coração. E honestamente, faz tempo que a gente não tem algum jogo grande de Transformers. Na verdade, o último jogo grande foi Transformers Devastation, lançado em 2015. E antes dele nós tivemos Transformers Rise of the Darkspark, que foi um fracasso, mas querendo ou não ainda foi um jogo grande. Mas nós tivemos, ainda antes de Darkspark, Fall of Cybertron, que foi um jogo muito aclamado até hoje pelo público fã de Transformers. É um jogo muito querido, com uma história sensacional. Então assim, querendo ou não, os jogos de Transformers têm um lugar muito especial nessa franquia. E os jogos são bons, em suma maioria. E o último que nós tivemos foi o de Transformers Battlegrounds, lançado em 2020, que obviamente é aquele jogo baseado em Transformers Cyberverse, com a mesma premissa de história, que é basicamente um RPG de turno realmente bem simples para criança. Então não foi um jogo enorme de Transformers, mas sinceramente eu gosto muito daquele jogo, é claro. Eu até traria mais gameplays para o canal se vocês se interessassem. Inclusive, eu já até gostaria de pedir para que vocês digitassem nos comentários o que vocês acham de Transformers Battlegrounds, porque é um jogo que me anima muito. Eu sei que é bem simples, bem simplificado, mas é um jogo que eu gosto bastante. Só que a grande questão é que nós tínhamos um jogo de Transformers AAA sendo desenvolvido pela Certain Affinity e que no ano passado foi movido para Splash Damage. E obviamente nós estamos falando de Transformers Re-Activate, que promete ser o maior jogo de Transformers, pelo menos em multiplayer. E querendo ou não, é um grande projeto, e é claro que eu tenho que comentar sobre isso aqui no canal. Muito bem, então antes de devidamente falarmos do vazamento de Transformers Re-Activate, eu gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. Muito bem, pessoal, então a grande novidade da vez que nós temos para Transformers Re-Activate é que nós tivemos um vazamento mostrando algumas imagens, no caso designs, de possíveis personagens desse jogo. Eu falo possíveis, mas eu sei que vai ser isso daí na versão final. Eu tenho acompanhado esses vazamentos há muito tempo e realmente tudo parece tão interessante, inclusive detalhes de história. Absolutamente tudo. Eu posso até fazer um vídeo mais tarde sobre a história de Transformers Re-Activate, eu já ia chamar de Transformers Rise, que era o nome anterior, mas vale a pena lembrar, antes de mostrar essa imagem para vocês, que Transformers Re-Activate terá um foco no seu modo online, e ele é baseado em Warframe e Destiny, então tem todo aquele sistema de equipamento, de crafting de armas, de explorar determinados locais do mapa. Realmente me parece uma premissa muito interessante. Eu só atualizando você que não tem acompanhado esse jogo há tanto tempo. E agora nós tivemos alguns personagens divulgados. E já fazia algum tempo nós vínhamos tendo alguns vazamentos de designs de alguns personagens. Inclusive nós tivemos duas, no caso, cutscenes vazadas. Uma dos Autobots, no caso do Autobot Ratchet, e a outra dos Decepticons, no caso do Decepticon Starscream. Inclusive eu trouxe essa cutscene aqui legendada para o canal, mas infelizmente eu tive que retirar ela do ar por conta de direitos autorais, né? No caso, a Hasbro tava tirando a cutscene de todos os canais e eu acabei tendo que tirar do meu, lamentavelmente. Mas realmente o conteúdo era bem interessante e trazia alguns pontos da história. Mas o principal é que revelava alguns designs dos personagens.
E como vocês podem ver agora na tela de vocês, nós temos alguns personagens que estarão disponíveis nesse jogo. Pelo menos até onde nós sabemos, nós teremos um total de 7 Autobots e 5 Decepticons. No caso, nessa imagem de galeria, vocês podem ver o Starscream, a Slipstream, o Hot Rod, o Soundwave, o Sunstreaker, o Ironhide e a Windblade. Então assim, nós teremos alguns outros personagens além desses. E vocês também podem ver uma espécie de tipo de personagem. No caso, por exemplo, o Starscream é ofensivo enquanto o Ironhide é defensivo. Eu gostaria de saber se isso daí vai ser necessário pra gente moldar a nossa estratégia durante a gameplay. Eu acho que pode ser também uma premissa muito interessante. Mas como eu havia mencionado anteriormente, nós teremos um total até agora, pelo menos até o que foi vazado, de 7 Autobots e 5 Decepticons. Esses 7 Autobots são Optimus Prime, Bumblebee, Ratchet, Ironhide, Sunstreaker, Hot Rod e Windblade. Eu gostaria de dizer que é muito interessante o fato de nós termos o Sunstreaker nesse jogo, porque querendo ou não, ele é um personagem esquecido da franquia, e olha que ele apareceu em Transformers Geração 1. E depois disso, se eu não me engano, foi apenas nos quadrinhos, onde sim, ele tem uma participação interessante e tudo mais, mas não chega a ser um personagem muito importante para a franquia. Mas nos filmes mesmo nós não tivemos nada. Nas séries nós tivemos uma menção recente na terceira temporada de Transformers War for Cybertron, no caso a trilogia, né, mas na terceira temporada Kingdom. Mas realmente ele é um personagem esquecido e eu acho interessante que ele esteja de volta nesse jogo. Acho que vai ser uma boa oportunidade de trazer esse personagem de volta para a franquia, né, quem sabe. E agora dos Decepticons nós temos o Megatron, o Starscream, o Shockwave, o Soundwave e a Slipstream. Achei interessante também a Slipstream participar desse jogo. Eu não esperava por isso. Achei interessante o fato de nós termos mais um Seeker além do Starscream. E honestamente eu estou doido para poder ver como que vai ser a gameplay desse jogo. Porque eu achei que são personagens bem selecionados. O Sunstreaker foi um pouco aleatório pra mim, mas eu gostei da seleção de personagens desse jogo. Só que eu achei que nós temos poucos personagens, quero dizer. A gente tem um total de 12 personagens, então assim, claro que isso daí depende muito do objetivo do jogo. Eu esperava um pouquinho mais, pelo menos uns 20 Transformers, né? No caso, 10 Autobots, 10 Decepticons, mas tudo isso daí vai depender da própria gameplay e da história do jogo. Aparentemente, Autobots e Decepticons estarão trabalhando juntos, então talvez essa divisão de números para cada lado não seja tão relevante para esse jogo. E é bem interessante o fato de que vai ser multiplayer. Então você pode escolher o seu personagem, enquanto um amigo escolhe outro. Aparentemente vai ser para 4 jogadores, pelo que eu pude ver por cima, mas eu tenho que me aprofundar para poder trazer essa informação com certeza para vocês. Mas novamente, eu achei muito interessante. Gostei dessa seleção de personagens. Além dessa seleção de personagens, nós também tivemos alguns prints de gameplay. Só que na minha opinião eles são bem relevantes. No caso, mostrava um pouco da tela, né, do jogador com o Transformer, alguns detalhes da arma. Só que a tela estava embaçada e é um print de 2 anos atrás. Então é quase como se já não fosse o mesmo jogo. É por isso que eu nem vou trazer aqui pra vocês. Eu achei que valia a pena comentar, mas mostrar mesmo eu acho que é irrelevante. E vale a pena lembrar que no ano que vem, 2023, o beta fechado estará disponível. Não sei como que alguém vai conseguir acesso a esse beta fechado, mas vale também a pena lembrar que, infelizmente, nós ainda não temos uma data de lançamento. Mas eu acredito que, talvez depois da estreia de Transformers: O Despertar das Feras, possa ser uma boa oportunidade para poder finalmente lançar esse jogo que já está sendo desenvolvido desde 2018, já tem muito tempo. Então assim, eu realmente acredito que esse jogo aqui vai ser bem legal. Pois bem, pessoal, basicamente esse foi o vídeo e eu honestamente espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, claro, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. E por favor, ative o sininho para poder receber as notificações. Isso é algo muito importante. Eu sei, eu já comentei
sobre isso, mas é muito importante repetir essa informação porque muitos de vocês esquecem. Mas tudo bem, basicamente é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui e eu agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!